ação pode transformar a sua atuação em programas estratégicos e posicioná-los como um verdadeiro líder em ambientes complexos. Teremos dois convidados especiais, os profissionais da área e certificados, Sérgio Torres e Patrícia Paula, ambos certificados pelo PGMP, que compartilharão as suas experiências e dicas valiosas. Portanto, gostava rapidamente de apresentar a nossa agenda, que está composta pelos seguintes pontos. Se puderem tomar nota, melhor, assim conseguimos estar alinhados e todo mundo fica a acompanhar aqui o trajeto do nosso webinar. Vou buscar a senhora. Primeiro, vamos falar sobre o caminho para a certificação. Não percebi? Ok, acho que alguém tinha a câmera, o som aberto. Vamos falar sobre o caminho para a certificação. Depois, falaremos sobre o papel do gerente de programas. A seguir, falaremos sobre os desafios e as boas práticas na gestão de iniciativas complexas. Depois, vamos ver aqui uma visão geral da certificação, requisitos, benefícios, bem como a preparação para a mesma. Mas, para o final, vamos partilhar aqui experiências dos gestores de programas, que serão os nossos mentores da noite, e depois teremos um momento para perguntas e respostas. Estejam à vontade, que aqui estamos mesmo para explorar os nossos especialistas, que eles têm muito para nos transmitir. Bem, atualmente nós vivemos um cenário de transformação digital e a busca constante por valor estratégico. Neste contexto, o papel do gerente de programas é cada vez mais relevante. O PGMP não é apenas um título, é o reconhecimento de quem entrega resultados reais em ambientes complexos. Pois bem, eu agora entraria já para aquilo que é o nosso webinar, vamos entrar diretamente para a questão que eu creio ser a principal ou a mais pertinente da noite. Gostava de ouvir um bocadinho sobre o que é a certificação PGMP. Convido o Sérgio, nosso mentor da noite, para nos apresentar o que é a certificação e quem mais pode se beneficiar dela. Obrigada. Sérgio, tens a palavra. Tá ótimo. Muito obrigado, Marta, pela apresentação. Eu espero que o meu sotaque paulista aqui, brasileiro, não é? Possa ser bem compreendido. Qualquer problema, qualquer dúvida, por favor, levantem a mão, que eu faço ali, eu vejo como explicar melhor. Eu espero que meu sotaque seja, seja entendível aí tranquilamente, viu, pessoal? Vamos lá. Até antes, não é? Eu queria só propor aqui uma breve apresentação. E aí, eu posso passar a voz para você, então, Patrícia, só para uma breve apresentação de quem é a Patrícia, para depois eu falar um pouquinho também sobre mim. Ladies first, por favor. Obrigada, Sérgio. Eu sou Patrícia, né? Já tenho, falado um pouquinho aqui com o pessoal do PMI Angola, PMI Moçambique, que está aqui conosco também na sessão, e falado um pouquinho, né, nos últimos meses acerca do PGMP, que foi a minha última certificação a nível do PMI. Na verdade, o PGMP, né, é uma sequência de certificações que eu obtive ao longo da minha carreira. De lembrar que a minha primeira certificação PMI foi o CAPM em 2009. Então, estamos a dizer aqui que de fato, uma jornada, né, de aprendizado, conhecimento e, principalmente, uma jornada também de progressão, né, a nível da carreira nessa área que é gestão de projetos. Então, eu sempre digo, né, para todos que estão a começar, que os pequenos passos são muito importantes. Para chegar ao PGMP, eu tive que aprender desde os conceitos principais, né, Sérgio? Para conseguir, de fato, ter conseguido essa certificação, que é uma certificação de nível avançado, devido à complexidade e também, né, a todo o processo
para você conseguir se tornar um PGMP atualmente pelo PMI, que a gente vai falar hoje durante a noite, né? Durante a sessão, Sérgio. Perfeito, tá ótimo. Bom, então agora me permita me apresentar também, não é? Bom, me chamo Sérgio Torres, sou sócio-diretor da Projeto Diário Consultoria e Treinamento, que nós fazemos basicamente acelerar os ganhos das organizações através de projetos. Eu atuo também acredito que, não sei se vocês conhecem aqui, é Ipiranga, é uma empresa de postos de gasolina, tem 7.000 postos de gasolina no Brasil e tem ali uma gama de empresas, não é, no seu ecossistema. Então, além de coordenar a equipe de gerentes de projeto, eu também atuo com projetos e programas estratégicos nessa organização. E também eu sou o PMO do escritório de IA, de inteligência artificial. Então, toda inovação passa pelo escritório e a gente precisa trazer benefícios com base em inteligência artificial. Aqui a gente vai falar sobre essa certificação, os ganhos, como a Marta comentou ali, né? Toda a parte de benefícios que ela pode trazer para o nosso dia a dia, para a nossa carreira. E a gente vai falar de como gerir programas estratégicos, né? Maximizar ali os benefícios. Então, vamos mergulhar nessa linha de certificação também e aí, trazendo uma visão que a Marta comentou, qual desses tópicos interessam mais vocês? Então, coloca aqui no chat, põe aqui no chat para a gente ter essa referência, porque assim a gente pode se aprofundar em determinados tópicos também. Então, eu vou pedir uma ajuda para todos aqui colocarem no chat. E aí a gente vai dar continuidade nesse webinar. Lembrando que vai ser um bate-papo, né, Patrícia? A gente vai conversar bastante, trazer ali uma visão do PGMP, o que pode Sim, influenciar não só na carreira, Sérgio. mas na sua organização também. Isso. E aí, eu vou pedir para vocês colocarem no chat e a gente vai fluindo nessa conversa, e aí, assim, a gente puxa começa a trazer também vocês para a conversa aqui com a gente. Tudo bem, pessoal? Posso considerar? Legal. Deb colocou que gostaria de entender mais sobre governança. Então, quando chegar na parte de governança, dos comitês ali que são importantes, comitê executivo, comitê de governança do programa, comitê também de gerenciamento de mudança, a gente vai dar uma ênfase maior nesse ponto. E os demais também, o que vocês veem como pontos mais interessantes nessa agenda, coloca aqui no chat. Boa, Sérgio. Então tá ótimo. Então, por que falar não é sobre o PGMP hoje? A gente viu que tem uma demanda muito reprimida no mercado por gerenciamento de programa. Gente, eu vi que alguns profissionais comentaram que é de tecnologia. Tecnologia, então a gente já vê que uma grande parte dos programas e projetos são de tecnologia, e ainda mais quando a gente pensa, por exemplo, uma transformação digital na organização. Perceba que a gente vai trabalhar com N departamentos, e esses N departamentos, a gente precisa sincronizar aquela demanda, não é? Aquela implementação, por exemplo. Um, um ERP, ele tem diversos departamentos que precisam ser implementados. Então, não muda só um sistema, muda uma cultura dentro daquela área. Por isso, o programa, ele é basicamente uma junção de projetos que eles precisam ser gerenciados de forma coordenada para que a gente possa obter benefícios deles. Então, perceba que a gente tem aqui a importância, não é, de quando a gente pensa em programa, ele vai muito além de uma iniciativa quando a gente pensa em projeto. O crescimento da demanda também, quando a gente pensa em gestores certificados, de acordo com o PMI, até 2030 vão ter necessidade de 33% desses profissionais. E aí, o valor para o PMP
ele pode ser tanto em questões reputacionais, né, a reputação do profissional, quanto para sua carreira, para a organização. Não é, Patrícia? Por que o PMP hoje ele é tão importante, não é mesmo? O PGMP, né, PGM, Sérgio? Eu isso. ouço muitos, eu recebo muitos comentários de profissionais que quando entram na área de gestão de projetos, né, o nosso sonho é recebermos um único projeto e gerenciar esse projeto até o fim. E quando esse projeto terminar, receber um novo projeto e fazer o mesmo processo, iniciar, planejar, executar, monitorar e encerrar. E pensamos que dentro das organizações nós vamos ter sempre um gestor do projeto para cada iniciativa. A verdade é que muitas das vezes, e quando nós entramos para uma organização, não temos apenas um projeto, temos vários projetos. E o maior desafio é que quando há uma relação direta entre um projeto ou outro, e você executa um projeto e às vezes um projeto tem uma pendência que vai impactando o segundo projeto, que impacta o terceiro, e você acaba entrando num que eu chamo de um labirinto, né? Em que você diz, todos os meus projetos estão parados. Aí eu queria que colocasse aqui no chat quem se identifica, né, com esse momento, que é quando você tem um conjunto de projetos para fazer e você percebe que chega um determinado momento em que todos ou a maioria dos seus projetos tem uma pendência, está parado por um motivo que não está dentro, né, da sua responsabilidade, e você se diz, ok, eu estou aqui, eu tenho os projetos, mas está tudo parado. E quando essa pendência que bloqueava o seu projeto, que colocava o seu projeto on hold, é desbloqueada, parece que é uma chave mágica que desbloqueia todos os outros. E, de repente, você tem que executar 5 ou mais projetos ao mesmo tempo. Quer dizer, quando para tudo, mas quando desbloqueia, desbloqueia tudo. E o seu cliente quer receber praticamente um projeto, né, por dia. E isso não é possível. A gente sabe que há limitações dentro da organização a nível de recursos e muitas das vezes nós, como gestores de projeto, precisamos lidar com vários projetos ao mesmo tempo. E foi justamente esse motivo que eu procurei a certificação PGMP. Eu precisava melhorar o meu conhecimento em como gerenciar os meus projetos, perceber o impacto das pendências, né? São não apenas sobre um projeto, mas sobre todos os outros que a organização realiza. E eu precisava de ferramentas para poder me auxiliar como gestora de projeto, a gerenciar múltiplos projetos, a gerir melhor minha carteira. Então, foi justamente por isso, Sérgio, que eu procurei essa certificação PGMP e esse conhecimento não traz apenas valor para mim, como pessoal, mas também a nível profissional, permite que a empresa tenha agora um profissional capacitado para lidar com essa dinâmica, né, que existe atualmente e que de fato está presente no nosso dia a dia, nos nossos ambientes de projetos. Então, foi por isso também que eu fui à procura do PGMP. Perfeito, excelente. Então, pessoal, trazendo essa visão, quando a gente pensa em um projeto, a gente tem uma iniciativa. Como a Patrícia comentou, programa são vários projetos que eles se relacionam, então tem essa questão de desbloquear um, desbloqueou todos, porque eles se relacionam de alguma forma. Esse é o conceito de gestão de programa. Muitos de nós, eu acredito que muitas organizações, elas não têm o conceito do programa, porque na prática tudo é projeto. Você podem ter ali vários projetos se relacionam, mas na empresa tudo é projeto. Mas na prática, você vai perceber mais cedo ou mais tarde que você gerencia programa e é só mesmo o conceito de projeto que fica ali enraizado na empresa. Aqui a gente vai trabalhar com um pouco de conceitos também. Então aqui a gente fechou, porque ela é importante hoje. E essa certificação, o que é a certificação PGMP? Então a gente já colocou até pelo que a Patrícia falou, não é? Sobre a questão da importância de gerenciar programa.
E aqui a gente trabalha também com uma visão de reconhecimento. O gestão de programa, a gente sabe que ele tem uma visão estratégica dentro da organização. Novamente, um projeto, N projetos. Então, aqui é o programa. O programa, ele trabalha numa visão mais executiva, mais gerencial, mais o controle maior. Essa certificação, ela traz esse reconhecimento global, isso não é segredo nenhum, é uma das certificações, inclusive, mais importantes do PMI, visto que o PMP, o ACP, são certificações importantes, mas perceba que a partir do momento que você vai para o PGMP, você não vai para o segundo degrau, você dá um salto, porque é uma certificação bem desafiante, porém possível de tirar. E ele valida a experiência também em programas estratégicos. Se para o PMP, não é, Patrícia? A gente tinha a visão de projetos da NASA, imagina então o PGMP. O grau de dificuldade ele é maior porque ele exige mais ter uma visão executiva, uma visão de gestão de controle mais estratégica. E é um grande diferencial no mercado profissional, visto que a gente tem uma visão de projeto, a gente tem o gerente de projeto, e aqui o próximo salto é o gerente do programa. Então, quando a gente pensa em PGMP, a gente pensa numa certificação que traz uma visibilidade não só executiva, mas estratégica para a organização. E o reconhecimento também do profissional. Tem É, mais algum ponto, Patrícia? infelizmente, eu não consegui trazer os números atualizados de 2025, mas até meados de 2024 eram cerca de 6 mil profissionais PGMP em todo o mundo, né? Isso comparado aos 150 mil PMPs que existem, ou mais atualmente, é um número muito baixo. A nível dos países falantes em português, nós sabemos que não devem existir mais do que 50 profissionais, eu diria por aí, né? Olhando o Brasil aqui como o país com mais profissionais PGMP a nível dos PALOPs, mas de fato é uma certificação que a própria dinâmica do mercado atualmente exige e que de fato os profissionais, né, quando buscam por essa certificação, é porque já tem alguma necessidade prática para implementar as ferramentas e técnicas e todo o conhecimento que o PGMP traz, né? Então, de fato, o PGMP é uma realidade hoje dentro das organizações, apesar de termos poucos profissionais, ainda é uma certificação, né, que a gente precisa descomplicar, né, Sérgio? Perfeito. E até aproveitando, além da Patrícia e de mim, vocês conhecem alguém mais que tem essa certificação? Se conhecer, coloca aqui no chat, viu? Fico me perguntando. E aí, quem se beneficia, né? Claramente quem gerencia programas e, consequentemente, projetos, porque precisa passar por projetos para gerenciar programas. Então, a gente viu que ela é extremamente valorizada. Aqui, o gerente de programa é onde ele tem uma importância maior, não é? E até trazendo o exemplo que eu passei para vocês. Hoje, muitas empresas, a visão delas é só projeto. Não é geral, mas tudo é projeto. Uma tarefa de 2 meses é um projeto, uma demanda é um projeto. Como a gente viu que hoje essa questão de gerenciar mais de um projeto que se relacionam, você praticamente está gerenciando um programa. Vocês se enxergam com esse conceito de talvez já tenha gerenciado o programa, talvez não? Coloca aqui no chat, porque talvez você já tenha gerenciado vários programas e ainda pense naquele conceito de projeto, porque empresa, dependendo da empresa, tudo é projeto, né? Então, quem se beneficia? Gerente de programa, quem quer um cargo mais estratégico. Aqui também, quem busca alinhamento estratégico e benefícios mensuráveis, porque quando a gente pensa em programa, a gente esquece a parte de eu precisar entregar o projeto no prazo, tempo, custo planejado. Quando a gente vai para programa,
basicamente a gente pensa agora em benefícios, em retorno de investimento, em quick wins, em como aquele programa vai trazer de benefícios para a organização. E perceba que não é só na entrega, quando a gente tem uma visão de sustentação também, de continuidade dos benefícios durante e pós-entrega, tudo vale para o gerenciamento de programa. Então, pensou em governança, o PGMP ou gestão de programa, ele é muito mais forte. Não é, Patrícia? Quando a gente pensa nesses benefícios, só trazendo assim algumas informações. Exatamente, sim, sim. Eu diria que toda organização em si, né, ganha muito tendo um profissional PGMP, porque ele consegue ligar, né? Até uma das perguntas que foi feita aqui, como é que eu consigo ver as interdependências entre os projetos? A gente vai falar sobre as ferramentas que nos permite também dar uma visão a nível do board, a nível executivo, de como os projetos estão, né? E o PGMP traz muito isso, traduz a realidade do gerenciamento de projetos para os membros do topo dentro da empresa, né? Então, a gente consegue falar a língua da estratégia e a língua do gerenciamento de projetos. Trazer para a realidade da estratégia aquilo que são as, as dificuldades, os desafios diários do gerente de projeto. O papel do gerente de programa é muito importante para permitir que, de fato, o topo tenha visão do que, de fato, os projetos estão a entregar, né? E o PMI tem mudado muito essa estrutura de entrega do projeto. Não é mais para entregar produto, serviço e resultado. Mas o PMI tem reforçado muito a entrega de valor. O próprio PMO agora é o VMO, para entrega do valor. E o valor é o que a estratégia se propõe a entregar, né, Sérgio? Por isso é o principal Exatamente. benefício, né? Trazer para a estratégia aquilo que são os desafios do gerenciamento de projetos. Não, perfeito. E eu vi aqui que a Sandra, ela já se viu aqui que ela realmente gerencia vários programas. Mário, eu vi sua pergunta aqui, vamos aguardá-la, porque aí a gente vai trazer vários exemplos no meio e no fim, mas eu vou responder essa pergunta sua, achei muito boa. E aí, para você que está agora aqui com a gente, já parou para pensar como essa certificação ela pode te ajudar na sua evolução, na sua carreira profissional? É algo para se pensar, não é? Vamos lá, vamos dar continuidade, porque a gente vai falar também dos requisitos que são extremamente importantes para o processo de elegibilidade. Então, aqui, basicamente, o que que a gente precisa, né? Comprovar que a gente gerenciou o programa. Então, aqui a gente está falando, vai falar de 4 anos de gerenciamento de projetos, mais 4 anos de gerenciamento de programa, para quem tem ou formação acadêmica ou universitária, né, faculdade. Para quem não tem uma faculdade, seria 4 anos de projeto, mas 8 anos de gerenciamento de programa. Um ponto aqui que é interessante para quem já é PMP, você não precisa mais comprovar os 4 anos de projeto. Você só coloca ali os 4 anos de programa e faz o processo de elegibilidade. A gente vai conversar um pouco mais sobre o processo de elegibilidade, mas é interessante que você conheça ali as boas práticas e muitas delas do que é esperado, tanto em gestão de programa quanto no exame, é o guia ou padrão standard, né, de Standard for Program Management. Esse é o guia ou padrão que o PMI ele divulga como sendo importante para você ter uma base nessa gestão. Eu lembro que você chegou a ver tudo isso aqui de forma detalhada, né, Patrícia? Sim, um dos desafios, né, que antes mesmo de eu fazer a formação e oficialmente me preparar para a certificação, eu já li o guia de programa, o padrão de programa do PMI para entender de fato se valia a pena avançar.
E através da leitura, né, para todos que são membros do PMI, têm acesso ao padrão de gerenciamento de programa, né, através da página de membros do PMI.org. Então, eu baixei, comecei a ler, e quando eu fiz a formação com você, Sérgio, aí eu já tinha, de fato, algum conhecimento sobre os conceitos. Aí eu fui para a formação para poder aprender mais sobre a prática, né? Como eu, de fato, fazia isso no meu dia a dia. E descobri que muitas das coisas, ou algumas coisas que eu fazia, não tão bem, né? Você me ensinou aqui como é que eu podia melhorar, e algumas outras coisas que eu nem imaginava que era gerenciamento de programa, como a construção do business case, análise de compra ou seleção de projetos, que de fato já fazia parte do gerenciamento de programa e nós fazíamos de forma totalmente empírica, né? Aprendendo assim na marra, na força do braço, mas que o padrão já tinha de fato muito claro como isso poderia ser realizado, né, pelos profissionais. E me serviu bastante a leitura do guia de programa, foi um dos guias básicos que eu li para a preparação do exame, e depois disso foi de fato aqui a troca de experiência. Não, muito bacana. Eu reparei que você foi para tirar dúvida, viu, Patrícia? Já tinha um conhecimento muito bom. E aí, então, quando a gente fala aqui dos requisitos, o período, tudo, a prática, experiência comprovada, e aqui é dos passos, não é? É uma etapa que uma boa parte dos profissionais eles acabam não passando, que é o processo de elegibilidade. E é uma das etapas que mais elimina os profissionais nesse processo. Você quer trazer uma visão, Patrícia, do... O meu medo, de fato, para ir diretamente, tal como eu fiz com as outras certificações, eu fui ao site, submeti a minha elegibilidade, fui aprovada, paguei o exame, marquei o exame e fui fazer. O PGMP, por causa do processo, que é totalmente diferente do CAPM, do PMP, do PBA, do ACP que eu já fiz, ele de fato era um desafio para mim, né? Foi um desafio. Primeiro, eu abri o processo, né, através do meu dashboard da página do PMI. Como já sou PMP, eu não precisei indicar a minha experiência de gerenciamento de projetos. E isso aqui é muito importante. Quem deseja tirar a certificação PGMP precisa ter o conhecimento de gerenciamento de projetos, porque é o conceito básico do exame, tá, pessoal? Então, há muita ligação entre o gerenciamento de programa e projetos, porque o gestão de programa está no nível acima do projeto. E para você dominar o programa, você precisa entender a realidade do gerenciamento de projetos. Precisa entender as ferramentas que os gestores de projeto utilizam no seu dia a dia, até para você liderar essa equipe. E eu não precisei indicar minha experiência de gerenciamento de projetos, porque eu já tinha certificação PMP. Depois, eu submeti a minha experiência de gerenciamento de programas. Muito importante, essa primeira experiência, ela é eliminatória. Caso você já não seja aprovado, você cai numa auditoria, que é aquele processo, a semelhança do CAPM, PMP, que você tem que submeter o certificado da formação, é exigida uma formação em gerenciamento de programas. Então, fiz um curso, né, com a projeto diário, específico para o PGMP, submeti a minha experiência em programas, né, de uma forma resumo, e esse processo demorou 5 dias, eu fui aprovada. Não caí em auditoria. A seguir esse processo, você tem a segunda validação, que é essa linha que a gente coloca aqui, o painel de avaliação das experiências, em que você tem que falar de forma detalhada qual é a sua experiência e como foram os programas que você gerenciou. Aqueles programas que você citou na experiência anterior. Você agora vai criar o seu resumo de experiência acerca desse programa. Eu fiz esse processo aqui com o auxílio do Sérgio, por isso que eu lhe chamo meu mentor. O Sérgio me ajudou, tivemos algumas sessões, né, de consultoria, mesmo um coach, para ele revisar a minha experiência.
E eu submeti depois de um mês, né, Sérgio, trabalhando com você, já fazendo o curso. Assim que nós começamos o primeiro dia da formação, o Sérgio já falou: comecem a escrever a vossa experiência, porque depois são projetos que eu já vinha liderando, programas há 5, 6 anos atrás, e poderia facilmente esquecer de um detalhe. Então, foi o exercício que eu tive que fazer. Toda a experiência escrita em inglês, tá, pessoal? Tem que revisar muito bem, tem que entender a lógica do que o PMI precisa ou exige que você escreva. E eu fiz todo esse processo e submeti. Depois de praticamente 35 ou 45 dias, eu recebi um feedback que eu falhei nessa fase. E é muito importante, quando eu submeti a minha avaliação de experiência, eu já tive que pagar o valor do exame, tá? Então, você faz a elegibilidade, você paga e depois é que você vai para o painel review, né? Que é o processo em que o especialista em PGMP vai avaliar a sua experiência. Vai ler, pessoal, vai ter alguém que vai ler. Um outro ponto também que o Sérgio me orientou é que eu precisava adaptar o meu LinkedIn, ou seja, eu precisava movimentar o meu LinkedIn, porque muitas das vezes o profissional, além daquela experiência, ele usa o LinkedIn como uma base profissional para saber mais sobre você. Então, eu no meu LinkedIn coloquei ali que eu trabalhava com os projetos que eu citei na experiência, eu comecei a escrever mais sobre esse nível de complexidade. Então, eu tive que mudar um pouquinho, né, a forma como eu me apresentava também no LinkedIn. E o pessoal até colocou aqui, né, que tem acompanhado essa evolução, porque eu, de fato, precisava passar por esse processo. A minha primeira tentativa, eu falhei, eu recebi um feedback negativo que não era suficiente para que eu avançasse para o exame. Então, imagina, eu já vinha estudando, fiz a formação, submeti a minha avaliação e alguém diz que eu não estava pronta. E eu falhei, né, na minha primeira tentativa de fazer o exame. Então, eles deram a possibilidade de eu voltar a submeter o meu formulário, né, em 90 dias, ou então receber o meu dinheiro de volta. Aí, né, eu, como não desisto nunca, e foi muito bom não ter desistido, demorei mais uns 30 dias, foi a altura de dezembro, então esperei passar as festas, revisei o meu formulário com calma, fui pesquisando mais sobre o que eu poderia e a forma como eu estava a falar sobre a minha experiência, e eles prezam muito por isso, a forma como você se posiciona, como você se vê, né? Então eu olhei novamente, pensei e voltei a submeter o meu formulário. E foi bem rápido. Em 10 dias recebi já um feedback positivo. Eu lembro que assim que eu recebi o feedback, a primeira pessoa que eu comuniquei foi o Sérgio. Acho que no Sérgio eram umas 2 ou 3 da manhã, mas eu não me importei com isso. Mandei já a imagem para ele que eu passei e que eu poderia marcar meu exame. Como eu já vinha estudando sobre a certificação, por isso que eu disse para vocês, né? Eu já estava estudando quando eu recebi a avaliação negativa. Então, eu rapidamente marquei o meu exame para 30 dias depois do feedback que eu já poderia marcar o exame. E isso é muito importante a gente falar com os profissionais, né? Muita gente me pede dicas. Ai, Patrícia, me dá dica para eu poder fazer o exame. Tudo é um processo, pessoal. Desde o momento que vocês decidem fazer o PGMP, vocês já precisam se preparar para essa certificação, sabe? A nível do LinkedIn, o conteúdo que vocês passam a ler, a forma como vocês escrevem sobre o gerenciamento de projetos, vocês vão mudando. E eu percebo, né, a linguagem que eu usava, por exemplo, há 6 meses atrás, é totalmente diferente da linguagem que eu uso hoje. O PGMP faz essa transformação a nível profissional e que, de fato, é muito importante para quando você chegar no exame, você, de fato, já está dentro desse ambiente, dentro dessa exigência. E eu digo que é uma linguagem totalmente diferente. E é raro, porque, como o Sérgio disse, não há tantos profissionais PGMP em que você possa buscar como referência, possa trocar figurinhas, né? Eu fiz isso na minha jornada. Eu falei muito com o Sérgio, procurei outros profissionais. De 10 profissionais que eu contactava no LinkedIn, um respondia.
Não porque não queria responder, mas que são profissionais totalmente ocupados. A exigência de trabalho é totalmente diferente. E eu sabia que a resposta poderia demorar. Então, é muito importante que vocês comecem a ler conteúdos, buscar referências a nível do PGMP para auxiliar nessa preparação, né, nesse processo. Essa aqui é a minha experiência. Não, muito bom. Perfeito, Patrícia. É, posso só fazer um resumo rápido? Então, o que que a gente viu? O PMP, o PGMP, ele tem elegibilidade totalmente diferente das demais certificações. Esse é um processo manual, ou seja, enviou a elegibilidade, vai ter uma pessoa avaliando essa candidatura. E aí vai dar o ok ou não para continuar. O PMP, ele é automático. Você mandou, vai ter ali um algoritmo, vai ler e vai te passar a resposta sim ou não, se caiu de auditoria ou não, e vai para ou elegibilidade. O PGMP é manual. Alguém vai estar lá para ver e posteriormente, nas experiências, vai ter um comitê para avaliar. Então, é o que a Patrícia comentou, é bom validar no LinkedIn, porque esse comitê, ele vai te procurar de alguma forma para saber se aquilo que você falou é verdade. E aí depois o exame formal, que é quando você tem o ok para fazer a prova. É, em termos de curiosidade, aqui a gente está falando de 170 perguntas em 4 horas, e 20 delas não pontualizam. Ou seja, elas 20 você pode desconsiderar, mas a gente não sabe quais são essas 20. Então, a gente precisa seguir as 170 perguntas. É, diferente do PMP, que o PMP hoje ele tem 180 perguntas, tem 5 que não pontualizam, né? E, só que o grau de dificuldade do PGMP ele é um pouco maior do que as demais. O valor da prova, se a gente estiver pensando em dólar, é US$ 800 para quem é associado ou membro e US$ 1.000 para quem não é membro. Só que, dependendo do país, por exemplo, Brasil é um valor muito inferior, é R$ 3.500. Angola é um valor também muito inferior, porque tem um incentivo do PMI. É uma pergunta que eu fiz, por que me justifique por que tem um valor em dólar e por que tem um valor em real, em outras moedas. Isso vai de país para país. Então, o valor é bem inferior, dependendo do país, o exame para ser feito do PGMP. Então, vamos lá. E aí, o planejamento de estudo, né? Planejamento de estudo, talvez você seja mais agressivo, talvez não. Talvez você já tenha ali uma visão de projetos e programa. Então, uma sugestão, talvez seja o primeiro mês o Standard for Program Management, ou o guia, não é? Aquele manual que a gente tem de gerenciamento de programa. Posteriormente, talvez começar a pensar na elegibilidade, que aí, como a Patrícia comentou, o processo ele é bem detalhado e precisa trazer uma visão muito prática e executiva, estratégica nessa elegibilidade. Agora parece que é fácil a gente falar desse processo, não é, Patrícia? Mas é como se fosse um e-book que você cria falando dos seus programas e de tudo que passou, de forma estratégica, de governança, de benefícios. E o PMI ele tem muito isso, não é? De ter ali pessoas para se encontrar, grupos de estudo, abordagens, treinamentos. Então tem muito essa visão de conhecimento para que o profissional ele dê o próximo passo em sua carreira. Tem mais algum ponto aqui, Patrícia? A nível do material, pronto, vou colocar aqui o Sérgio sabe muito bem. Eu comprei alguns simulados pela internet para me auxiliar durante a preparação do exame. É, eu comprei muitos simulados, mas eu, sinceramente, olhando para tudo que eu estudei, a projeto diário, né, que com o Sérgio tem um simulado que eram perguntas mesmo muito parecidas ao exame. E eu foquei durante a minha última semana nos simulados da projeto diário. Eu acho que isso também me auxiliou muito.
Então, eu não vi os simulados que eu comprei, né, tão assertivos como o simulado que a Projeto Diário ofereceu. E tem outro ponto também muito importante que eu vejo muitos profissionais a tentarem fazer é estudar pelo chat GPT. Olha, eu no início tentei estudar pelo chat GPT, porque eu vi alguns conselhos, mas sinceramente eram perguntas totalmente erradas. E eu discuti muito com o Sérgio, né, Sérgio? Sérgio, por que que é essa questão? Por que que é aquela? Porque eu ia buscar referência no chat GPT. O chat GPT, ele tem as informações que são alimentadas pelos profissionais. E como nós falamos, o PGMP não é tanta base de conhecimento, tantos profissionais que possam partilhar esses conteúdos. Então, infelizmente, o chat GPT ainda não é uma fonte fidedigna para quem quer criar simulados ou estudar para o PGMP, tá? Tem que seguir mesmo o padrão, tem que seguir simulados credíveis, de profissionais que utilizaram, para que vocês tenham maior chance. Senão, vocês de fato vão investir tanto no simulado que não vai vos ajudar, tá bom? Essa aqui é a minha dica. Ah, legal, até aproveitando então, já que você deu essa deixa, né, Patrícia? O... cada pergunta tem um vídeo meu explicando por que que aquela resposta é correta, porque as demais estão erradas, e ainda explicando passo a passo as palavras-chave para o simulado. Mas é só para efeito de curiosidade também, viu? Então vamos lá. E aí, então, a gente vai falar sobre o processo, né? Diferenças entre gerente de projeto e gerente de programa. A gente já colocou aqui alguns pontos, a Patrícia também, sobre a questão de eu tenho uma demanda, eu tenho um projeto, eu tenho uma equipe. Eu tenho 5 demandas, 5 projetos, 5 equipes. Então, quando a gente pensa em programa, se eu colocasse que cada dedo fosse, não é, um projeto, eu teria aqui uma complexidade maior. Então, eu não penso mais em entrega, eu penso em benefícios, eu penso em que aquilo vai trazer de bom em termos de financeiro, retorno de investimento, viabilidade, tudo isso eu penso agora numa visão estratégica. Lembrando, programa é mais uma visão executiva, projeto é mais uma visão de entrega, que eu preciso entregar em tempo, prazo, escopo, programado e acordado. Então a gente já muda um pouco a abordagem. Pensou em programa, pensou em benefícios. Então, aqui a gente colocou benefícios e isso traz também uma visão estratégica e governança. A gente vai falar mais à frente também sobre a parte de governança, mas lembre-se, quando eu começo um programa ele é complexo, ele tem muitos projetos. Então, eu preciso, no mínimo, ter um comitê de gerenciamento de programa. Se eu tenho vários projetos, eu tenho que ter, no mínimo, um comitê executivo e também um comitê de governança, além dos checkpoints ou health checks, dependendo de como você entender ali, aqueles encontros semanais são para validação das entregas. É importante a gente trabalhar tanto com benefícios quanto essa visão de governança. Um ponto aqui que eu comentei com a Patrícia também sobre a gestão de stakeholders. Novamente, um projeto, uma equipe. Um programa, várias equipes. E aí a gente tem uma visão de sponsor, não é? Poxa, mas projeto eu sempre escutei que a gente precisa ter somente um sponsor. Quando a gente pensa em programa, eu posso ter mais de um sponsor. Essa é um grande diferencial de projeto para programa. Mas como assim eu preciso ter mais de um sponsor? Um só já me dá muito problema, né? Imagina vários. Perceba que hoje em dia, nas organizações, muita a questão de metas, elas são compartilhadas. Hoje, eu tenho metas, por exemplo, com o gerente de tecnologia, com o gerente de marketing e o financeiro, o jurídico. Vou colocar o financeiro aqui. Perceba que quando a gente compartilha as metas, hoje, em programa, as metas dos bônus, né, do final do ano, tudo isso, eles precisam estar atrelados a alguma coisa. Normalmente, essas metas também estão para os nossos programas e projetos. No programa, eu posso colocar que 40% desse programa, quando ele for entregue,
E o ganho é que equivale, os 40% equivale ali a um bônus para esse gerente de tecnologia. Se for um programa onde envolve tecnologia, marketing, jurídico, posso colocar 40% tecnologia, 40% para marketing e 20% para o jurídico. Ou seja, eles precisam nos apoiar a entregar esse programa e também acompanhar os benefícios. Então perceba que ao invés de ter ali é, sponsors brigando por quem manda sou eu, não. Nesse caso, ali a gente tem uma junção de pessoas para nos ajudar a concluir esse programa. Faz sentido para vocês? Coloca aqui no chat se na organização sua existe esse mesmo conceito de sponsors, de metas, de bônus no final do ano, que é extremamente importante. E quando a gente vê também recursos compartilhados e dependências, a gente está falando basicamente da complexidade que aquele programa tem. Mais pessoas, mais recursos que eu posso compartilhar e mais dependências que eu tenho, porque eu estou falando agora com vários projetos. Lembrando, se eu tenho ali um roadmap, eu tenho como identificar de forma rápida. O roadmap é só a sequência daqueles projetos que estão na minha carteira, né, no meu programa, para que eu possa gerenciar. Então, a complexidade, quando a gente pensa em programa, é muito maior que projeto, não é mesmo? Faz sentido isso que eu falei para vocês? Coloca aqui no chat. Patrícia, o que você pode complementar? Até perguntaram aqui, né, de forma clara, a diferença do gerente de projeto para o programa. O gerente de projeto é o profissional responsável por entregar produto, serviço ou resultado dentro de um determinado prazo e orçamento. O gerente de programa, ele é responsável pela entrega do benefício que o projeto tem que entregar. Então, se o projeto está parado, muitas das vezes o gerente de projeto fica com o braço cruzado porque espera que aquele bloqueio, né, seja resolvido pelo sponsor. O gerente de programa não. Ele tem que ter atenção os fatores que afetam a um projeto. Por quê? Porque se aquele projeto não for entregue, ele não consegue obter o benefício a nível do programa. Então, é dentro de uma organização que você tem dois, três projetos que são interdependentes, um projeto falha, falha todos. Por quê? Porque estão ligados, né, Sérgio? E o gerente de programa tem a responsabilidade de perceber a dependência entre os projetos e evitar, a nível dos riscos, que um fator aconteça que possa impactar, né, um, dois ou três projetos dentro da organização. Isso mesmo que sejam gestores de projeto totalmente diferentes, pessoal. A nossa responsabilidade é auxiliar os gerentes de projeto a cuidar do orçamento, do cronograma e da equipe. O gerente de programa, ele não lida diretamente com a equipa. A responsabilidade da equipa é do gerente de projeto. Então, a nível da governança, né, nós temos, de fato, uma responsabilidade diferente. O que, de fato, é aqui a responsabilidade do gerente de programa é trabalhar com essas dependências de modo que um projeto não tenha uma alta prioridade e afete a execução dos demais. Então, é a interdependência, as paragens que muitas das vezes acontecem no projeto, porque eu tenho um recurso que está trabalhando no projeto A, o B e o C ficam parados porque o recurso está lá mais tempo do que deveria. Isso é responsabilidade do gerente de programa controlar e evitar que aconteça, né, Sérgio? Perfeito. É isso aí mesmo. O gerente do programa, ele sempre a gente precisa ter uma visão que ele está um nível acima do gerente de projeto. Então, o apoio, como você comentou, toda a parte de condução, de suporte, tudo isso fica o gerente de programa, só que ele também responde pelo programa inteiro. Então, se tiver algum projeto parado, é o gerente de programa que precisa correr atrás e fazer acontecer. Perfeito. E aí, gestão de múltiplas prioridades. Eu acabei antecipando a parte do roadmap, né? Mas eu consigo, e como gerente de programa, mover ali, dependendo dos critérios de o benefício ou proposta de valor
ou o quick win, quando que eu vou ter aquele retorno melhor. Então, eu posso movimentar um projeto, tá para março, vai para junho, o outro que está em agosto vai para novembro, ou seja, eu posso fazer essas movimentações porque eu preciso ter uma visão do todo. Quando a gente pensa numa visão de programas complexos, perceba que, além de gerenciamento de projeto de programa, conhecimento, eu preciso ter obrigatoriamente uma visão de negócio. Essa visão de negócio que é o grande diferencial do programa, porque eu consigo entender que aquele projeto específico eu posso iniciar ele talvez 3 meses depois, e eu consigo trazer um que está 3 meses depois para começar agora, porque eu começo a trabalhar com benefícios, com entregas de valor, com uma visão mais de governança e uma visão executiva. Comunicação em ambientes multidisciplinares, então aqui a gente está falando da pluralidade do nosso programa, porque a gente tem diversas equipes, então vamos perceber que a complexidade de comunicação ela é muito maior. E aí está na mão do gerente do programa ter essa questão de agilidade numa tomada de ação. Então perceba que eu poderia colocar que o gerente do programa é o coordenador dos gerentes de projeto? Talvez sim, talvez não, né? Tudo depende se aqueles projetos estiverem na carteira, na responsabilidade daquele gerente de programa. Mas ele atua como alguém que precisa acompanhar um todo e ter uma visão de negócio. Então, por isso, a visão de negócio aqui ela é muito forte e a adaptação à mudança ela precisa ser rápida. Caso contrário, como a Patrícia comentou, um projeto que pode estar ali impactando os demais, ele pode frear, não é? Ele pode parar todo o programa em si. Tem mais alguns pontos que a gente já estava conversando sobre riscos e outros assuntos, né, Patrícia? Se quiser já colocar, fique. Então, sim, sim. E também já temos aqui quase a chegar na nossa reta final, por causa do tempo, Sérgio. Mas a É. nível do gerenciamento de programas, também é importante percebermos que quando nós falamos em programa, nós não olhamos apenas os riscos do projeto. Nós olhamos os riscos a nível organizacional que possam afetar não apenas um projeto, mas todos os outros. E quando acontece de um risco acontecer em um projeto, como gerente de programa, nós temos, né, a autonomia ou a responsabilidade de alocar recursos de um projeto a outro, de modo a beneficiar o programa como um todo, né? Então, se um projeto ele sobrou orçamento, ao invés de nós devolvermos à organização, nós conseguimos ter a visão de qual projeto precisa de orçamento para poder dar continuidade às suas atividades e redirecionar esse orçamento para um projeto específico. Acontece muitas das vezes que as organizações olham os projetos de forma isolada. Aí o que acontece, Sérgio? Nós orçamentamos, né, algo para o projeto e durante o projeto a gente percebe, afinal pedimos dinheiro a mais. Uau, sobramos dinheiro, isso é bom? Depende, porque esse dinheiro que sobrou no projeto A está fazendo falta no projeto D, que vai trazer benefícios para a empresa. Então, alguém precisa ter esse senso de visão, né? Ou essa visão, a gente precisa passar para o board. Está sobrando orçamento no projeto A, mas eu tenho 2, 3 projetos parados por falta de orçamento. Então, nós podemos criar uma dinâmica dentro da empresa para, de forma rápida, pessoal, olhar esse orçamento que sobrou e direcionar o esforço para os projetos que precisam. Não precisamos chegar no final do ano e fazer um relatório de status mostrando que o projeto A está bonito, está verde, porque sobrou orçamento, enquanto 2, 3 projetos, que às vezes até da mesma direção, estão vermelhos porque ficaram parados por falta de orçamento. Isso, de forma estratégica, para uma empresa que pretende ser competitiva, é totalmente negativo e afeta o resultado. Então, olhando de uma forma estratégica para dentro das organizações, nós precisamos elevar
o gerenciamento de projeto a um nível que conseguimos, de fato, ter essa sensibilidade a nível do negócio, né, Sérgio? E auxiliar essa dinâmica dentro da organização sobre como liderar projetos em ambientes complexos. Perfeito. Tá ótimo. Essa movimentação financeira é muito comum, viu, Patrícia? Bom, então vamos entrar na parte ali que foi colocada de governança, não é? Que fala assim, poxa, eu queria entender esse tópico melhor, governança. Então, quando a gente pensa que estabelecer governança clara, perceba que a gente vai falar sobre toda a parte de gerenciamento de benefícios, gerenciamento de custos, gerenciamento de escopo, gerenciamento de comunicação, risco. Um ponto aqui importante é transição e sustentação. Obrigatoriamente, eu tenho que fazer um processo de transição para a área. Eu posso fazer isso de forma por projeto, que é o comum, acabou o projeto, você faz o processo de transição do projeto, mas você precisa também fazer transição do programa. E também a gente precisa fazer, entregar para a área de negócio todo o passo a passo da sustentação e de como aqueles benefícios serão coletados. Esse é um grande ganho quando a gente pensa em programa e negócio, visão de negócio. Então, todas as áreas, todo o planejamento que a gente vai falar de escopo, custo, tempo, qualidade, a gente precisa fazer do programa para que ele seja cascateado para os projetos, ou seja, eu faço toda a diretriz de como será o programa para que os gerentes de projetos sigam aquela diretriz. Então perceba que governança ela é muito ampla. A gente falou aqui só dos planos de gestão. É, eu tinha comentado também do comitê de governança, comitê executivo, comitê de gerenciamento de mudança. Aqui, quando a gente está falando de N projetos, perceba que a gerenciamento de mudança ele tem que ser rápido, sucinto, objetivo. Teve um problema ou risco, escopo, tudo que ocorre no programa em si, a gente precisa saber trabalhar com ele, saber qual é o impacto dele. Então, a gente falou de risco, não é também, Patrícia? Puxa, não preciso ter agora a visão de risco só do projeto. Talvez um risco ele pode impactar diversos outros projetos. Então, aqui eu preciso ter uma atenção maior. Então, percebam que eu não estou falando agora mais de uma iniciativa, eu estou falando de N iniciativas. Então, o impacto aqui é muito maior. Além de eu ter que monitorar isso pós-projeto, porque eu preciso entregar para a da área de negócio como ela vai comparar esses benefícios. Um exemplo simples, 30% de retorno de investimento nos próximos 6 meses, ou aumento de 30% da receita nos próximos 6 meses. Perceba que eu posso começar ali, ó, no primeiro mês ele tem que dar no mínimo 2%. No terceiro mês, no segundo mês, 5%. Terceiro mês, 10%. No quarto mês, 20%. No sexto mês, 30%. Ou seja, é como se fosse uma visão de OKR, mas monitorar os benefícios, a gente precisa passar para a área. E aí, promover comunicação e engajamento também, que tem um plano de gerenciamento de engajamento. Também tem o plano de engajamento das áreas, além do plano de comunicação. Apesar que eles andam juntos, né? Mas eu não sei quem perguntou, mas falou sobre, olha, esse tema de governança me interessa. Tem muito outros itens, não é, que a gente pode falar, né, Patrícia? O que que você sugere, assim, também com esse ponto de governança? Além de auxiliarmos o PMO, né, que tem muito aquela função de fazer com que as pessoas sigam o padrão, o gerenciamento de programa tem uma função de liderança muito forte, porque é o gestor de programa que precisa orientar o gerente de projetos como lidar, né, com os desafios no dia a dia. Pode auxiliar, pode recomendar. Então, o gerente de programa serve também como um coaching, como um mentor, dentro da organização para auxiliar o gerenciamento de projetos. Ele precisa estar muito próximo ao gerente de projetos
para passar essas orientações e a visão do topo, né? Enquanto o gerente de projeto lida com os aspectos da equipa, do orçamento, do custo. Ele precisa, sim, ser essa base de apoio também, Sérgio. Perfeito, excelente. Obrigado, Patrícia. E aí, aquela visão de benefícios da certificação PGMP, não é? Bom, eu poderia falar aqui que retorno tanto profissional, credibilidade, retorno financeiro, mas eu prefiro que a gente veja aqui o que o PMI ele destaca de forma clara no próprio site dele, né? Então, aqui, melhoria na capacidade de entrega de valor, como a Patrícia já colocou logo no começo, não é? Falando sobre o que mudou, mas o que que o PMI ele coloca, né? Na pesquisa que ele fez aqui, o survey, que 42%, ou melhor, que os profissionais que possuem a certificação PGMP ganham, em média, 42% a mais daqueles profissionais que não as possuem. Então, aqui é uma média que quem tem a certificação ganha mais. Isso aqui não é segredo para a gente. Aqui também no survey colocou que os profissionais que possuem as certificações PGMP, 23% deles reportaram que tiveram aumento salarial a partir do momento que eles conseguiram a certificação. Eu posso colocar que aqui eu sou até um exemplo claro disso, porque a partir do momento que eu tirei a certificação e fui falar com o meu gestor, eu já tive lá 20% de aumento. E eu posso considerar que hoje eu já tenho um salário bem acima do mercado. Então, esses 20% logo de cara de ter tirado a certificação foi um exemplo que eu tive, aconteceu comigo. E aí, aquele também, a Patrícia, ela comentou, né? Mais de 1,5 milhão de pessoas que têm ali a certificação, né? Todas as certificações do PMI, PMP, ACP, CAPM, ou seja, o PMI ele tem ali mais de 1,5 milhão de pessoas certificadas. Agora, cá para nós, não é? Tem próximo, ou em média, ali 6.000 pessoas certificadas PGMP. Ou seja, de 1,5 milhão, 6.000 pessoas é muito pouco. Então, é aquilo, né? Mais cedo ou mais tarde você vai perceber que talvez seja esse momento para você dar uma olhada, ver se vale a pena para você essa certificação. Então, aqui, aí, acessar o site do PMI, onde tem essas informações. Posso passar, Patrícia? Eu tenho algum ponto? Sim, sim. Não, Sérgio, vamos avançar para chegarmos já às perguntas e respostas e conseguimos também aqui ter tempo, né? Perfeito. Essa aqui eu gostaria que você colocasse também, Patrícia. Sim, a nível do percurso e a minha preparação para conquistar a certificação, que também perguntam muito, né? Como é que eu organizei a minha jornada para o PGMP? Eu precisei ser muito resiliente, tá, pessoal? Porque em nenhum momento, enquanto eu obtive a certificação, por exemplo, eu tirei férias para estudar. Todo mundo sabe que eu sou mãe, então seria utopia eu pensar que teria um tempo 100% dedicado para cuidar da certificação, porque eu não tenho como fazer pausa, né, nesse papel. Então, o que eu fiz foi tentar adaptar a minha rotina, né, aos estudos. Eu tive que cancelar muitos compromissos, eu sempre digo, enquanto eu busco por uma certificação, eu tento focar bastante naquilo. Um primeiro passo é avisar a minha família que eu vou ter um período que eu vou estar ausente. Eu tento passar isso de forma que eles percebam que se eu falar um não, se eu negar ir ao cinema, sair à loja, que eles percebam que de fato eu estou concentrada em algo e eu faço de fato mudanças, né, a nível da minha rotina, eu aviso a minha família porque eu preciso dessa base de apoio. O que eu fiz antes de até mesmo contactar uma entidade para pagar um curso do PGMP, eu comecei a buscar informações ou conteúdo sobre essa certificação, para ter certeza se valeria a pena ou não investir nisto.
foram construídas cêntimos em unidades sanitárias. Eu fiz um investimento alto dentre todas as certificações que eu tenho para obter o PGMP. E isso foi, de fato, um divisor d'águas, né? A gente precisa se preparar tanto a nível de tempo, de orçamento, para obter essa certificação. Tem que se dedicar. Não é uma certificação, e olha que eu tenho algumas do PMI, né, Sérgio? Você também tem outras, também tem muitas, o Sérgio tem muitas certificações, mas o PGMP, de fato, foi uma certificação que eu disse, que eu, de fato, praticamente a alma, né, subiu, porque a pessoa fica, de fato, totalmente concentrada. Isso é importante. O exame não é um exame fácil, foi um exame que eu ainda senti, é, ainda senti, né? Eu levei a minha preparação 2 semanas depois, porque eu perdi muitas noites de sono, perdi final de semana, então eu senti isso, né? Eu fiquei com o sono trocado, porque eu estudava à noite, acordava às 6 da manhã e precisava ir trabalhar. Dormia às 3 da manhã e acordava às 6. Não recomendo isso para ninguém. Foi a minha rotina. Eu chegava em casa às 18 horas, dormia até às 21 e das 21 às 3 da manhã eu estudava. Até porque eu fiz o curso com a Projeto Diário e o curso aqui em Angola começava às 23h30. Então eu sempre dizia ao Sérgio, perdoe a minha cara, porque eu cheguei do trabalho, dormi e botava o despertador para acordar, tipo, 2 minutos antes da formação. E eu participei em todas as aulas. Por quê? Porque era um investimento. E eu sabia que eu precisava também ter esse sacrifício. E eu trouxe isso para mim, né? Então eu acordava, graças a Deus, não faltou energia em nenhum dia da formação, mas no dia seguinte, epa, eu estava com mau humor porque não dormi bem e precisava estudar, porque na próxima aula o Sérgio nos obrigava a fazer simulados do conteúdo que a gente estudou e eu precisava acertar. E eu sempre vinha com aquela desculpa, não sou muito boa em simulados, porque não tinha estudado, mas isso foi, de fato, motivador, tá, pessoal? Dividir meus estudos, primeiro estudando o Standard, tive acesso a partir do painel de membros, participei da formação PGMP com o Sérgio no projeto diário durante 1 mês e meio, né, Sérgio? 1 mês e meio, 2. Fizemos a formação, me preparei para os dias da formação, ajustei os meus horários para os dias da formação, de modo que eu não faltasse. Eu imprimi o material ou usava no meu tablet e todas as aulas eu acompanhava os slides que o Sérgio passava e fazia as anotações. Por quê? Eu sou muito visual. E eu sempre dizia, Sérgio, eu depois vou escanear as minhas anotações e mando para ti. Porque eu ia fazendo essas anotações durante a aula, porque na minha preparação eu voltei e pude lembrar das notas que eu fazia nos slides, eu lembrava automaticamente de uma frase, ou uma menção, ou uma dica que o Sérgio deu. Eu sou uma pessoa muito visual. O exame é em inglês, o material que o Sérgio utiliza é em inglês. Então, para aquelas pessoas, tal como eu, que não tem fluência em inglês, é importante ter contato diário com o idioma, tá, pessoal? Então, eu lia o material em inglês, lia, ouvia as aulas do Sérgio em português, mas ia também buscar referência de vídeos no YouTube que estavam em sintonia daquilo que o Sérgio ensinava. Não tem muitos conteúdos, mas eu ia buscando mesmo esses conteúdos para quê? Para que eu pudesse me familiarizar com o idioma. E eu tive que fazer muito isso, tá? Então, é importante estudar inglês, ler o material que o Sérgio, na Projeto Diário, já traz em inglês, ler o guia do PMI em inglês, fazer as suas notas em inglês e os objetivos mensais é justamente pensar nos domínios que são exigidos no exame. Então, eu passava no domínio, né, do engajamento, stakeholder engagement, benefits, e eu ia, competências, eu ia passando por cada domínio, ia fazendo os simulados também, automaticamente. O acompanhamento do meu progresso, o que que eu fazia?
como os simulados do projeto diário, eles trazem níveis tanto fáceis como complexos, eu me aventurava a responder, tá? Eu não ficava assim, vou pular essa questão porque eu não estudei. Não, é importante que vocês já comecem a ler esses conteúdos e uma coisa vai puxando a outra. Então, por mais que eu não tivesse lido o capítulo 5, eu ainda estivesse no capítulo 2, o Sérgio obrigava a gente a fazer o simulado. Por quê? Porque eu já ia criando um mindset de como olhar o gerenciamento de programas. E muitas das vezes muitas das vezes não. Nós não apenas respondíamos os simulados, nós refletíamos sobre as questões. E o próprio simulado, o Sérgio faz um vídeo em cada questão, e isso aqui eu nunca vi, vou dizer para vocês, nunca vi nenhum simulado assim. Cada questão, o Sérgio comenta por que é errada, por que é certa. E faz com que a gente não decore se é a letra A, B, C ou D. Nós temos que entender o que foi pensado na questão e o que está sendo exigido. Então, uma dica muito importante que eu fazia para ter mais sucesso nos simulados, e que eu usei muito no exame, é entender quem é o personagem da questão, se é o sponsor, se é o gerente de programa, se é o board, né? O board committee. Eu olhava quem é a pessoa, quem é a voz que está falando na questão. E depois um momento, qual etapa do ciclo de vida do programa aquela questão está a se referir. Isso era importante para eu ir filtrando as questões que não estavam corretas, que estavam erradas. E é assim eu acompanhava o meu progresso. O exame é um exame de 4 horas, o meu exame foram 4 horas corridas. O meu maior desafio foi a gestão do tempo, e já tive aqui a possibilidade de partilhar com alguns de vocês como é que foi o meu exame. A gestão do tempo é muito importante, então façam muitos simulados e cronômetro, né? Usando o cronômetro para gerenciar o tempo que vocês usam para responder. Porque durante o exame não é apenas saber, é saber e responder dentro do tempo disponível. E isso também é um dos desafios que eu passei, né? Foi a forma que eu me preparei aqui para a certificação, Sérgio. Não, perfeito. Uma outra pergunta então para você, Patrícia. Valeu a pena o esforço? Valeu, valeu. Eu ainda estou a sentir o efeito, né, da PGMP, né, tanto na minha vida pessoal, profissional. O pessoal vê que eu estou mais dinâmica no LinkedIn, porque assim que eu postei que eu tirei o PGMP, eu recebi umas 300 pedidos de conexão, todo mundo. Ainda hoje eu fui convidada para participar de uma série sobre o PGMP no PMI Côte d'Ivoire, Costa do Marfim. Eles me convidaram para poder, né, escrever sobre o impacto do PGMP na minha carreira, como foi a minha preparação. Então, assim, eu recebo muitos contatos e vou tentando também dar vazão a isso. Nunca tinha trabalhado diretamente com o PMI Moçambique. Você vê aqui na live, também tenho muitas pessoas a me acompanhar a partir de Moçambique. Então, foi um impacto, de fato, assim, a nível de visibilidade muito alto, né? De todas as certificações que eu tive, o PGMP que tem trazido, assim, maior visibilidade a nível profissional dentro da gestão de projetos. Perfeito. Bom, obrigado por compartilhar, Patrícia. Isso é muito bom. Vamos lá. Aqui eu trouxe só alguns exemplos reais. Eu não sei, eu vou ser bem objetivo nessa parte, então. É porque eu já gerenciei programas envolvendo migração de ERP. O SAP, por exemplo, é um ERP, então a gente trabalhou com outras ferramentas, não foi o SAP. Migração de CRM também da mesma forma, e ainda com empresas grandes, que onde tem ali um ecossistema, várias empresas. Então você imagina um CRM onde envolve marketing, vendas, compras, financeiro, jurídico, atendimento, com várias organizações. E aí, só para trazer uma visão rápida, então, quando eu penso em lições aprendidas, não é? As lições aprendidas é basicamente, bom, a parte de comunicação, que ela é extremamente importante, aí é a mesma linha de pensamento de projeto para programa, status report,
tanto a parte de comitês, governança, tudo que a gente falou sobre a parte de tanto engajamento das pessoas, poderia trazer aqui N informações e lições aprendidas, mas compartilhando com vocês uma delas que eu acredito que pode ser talvez até uma semente para a gente começar a trazer para a organização, é reconhecimento. Porque quando as pessoas fazem na organização, os gerentes de projeto, as equipes, as áreas, talvez alguns gerentes de projetos, gerentes de programa, eles não dão um reconhecimento devido. E esse reconhecimento faz com que os novos programas, os novos projetos, eles possam ter uma aceitação maior. Eu poderia falar aqui também sobre reuniões de risco, reuniões de até lições aprendidas, mas um diferencial que eu entendo é o reconhecimento. O que esse reconhecimento pode ser? Pode ser? Pode ser o bônus? Legal, tá valendo a pena. Pode ser um e-mail para a área falando assim, olha, essa pessoa ela contribuiu significativamente nesse programa, nesse projeto. Eu gostaria de trazer o reconhecimento ou dar os parabéns para essa pessoa. Então, assim, governança a gente pode falar que lições aprendidas, comunicação, toda essa parte, mas o reconhecimento é o toque assim final que traz algo muito valioso para o programa ou para o projeto, para a equipe também. Então, dicas práticas para aplicação imediata, eu diria, além da governança, que é a principal, o reconhecimento. E até aproveitando, né, existem pessoas dentro dos seus projetos, programas, que talvez se você desse um reconhecimento, um e-mail falando, olha, sua atuação nesse projeto foi, sem você esse projeto não sairia do papel. Você se vê alguém que merecesse isso, ou talvez, eu entendo que até você merece, não é? Mas só para a gente trazer uma visão prática aqui de gestão de programa. Patrícia, tem algo mais aqui? Só para a gente não. Eu acabei me estendendo em alguns momentos. Sim. Não, do meu lado é tudo, Sérgio. Eu acho que passaste já por todos os pontos aqui. Perfeito. Então, vamos lá. Eu fico aberto aqui, fiquem à vontade. A gente está em casa. Eu tô. Sérgio e Patrícia, antes de passar este momento, eu gostaria de agradecer a vossa rica abordagem em torno desta certificação, que na verdade foi muito, muito, muito bem feita aqui o roadmap, né, para todos aqueles que desejam certificar-se em programas. Eu, particularmente, aprendi muito e aqui fico com o desafio de me preparar para essa certificação antes de passar pelo PMP, que eu acredito que é mandatório e acredito que é uma preparação também para esta certificação pós o PMP. De facto, te reúne todas as bases, todos os pilares para essa nossa profissão. Portanto, vamos aqui tentar responder por ordem de prioridade. Acho que estão aqui no chat, não sei se o Sérgio já respondeu na íntegra, ou se podíamos passar aqui, dar a palavra a alguém que queira fazer uma pergunta em viva voz. Não sei o que é que vocês acham que é o melhor caminho, Patrícia. Eu estou a responder aqui as do chat, já algumas, Marta, mas deixávamos aqui uma ou duas questões, né, por causa do Em tempo. O que aberto. você acha? Pois, acho bem. Vamos dar espaço para duas perguntas. Quem quiser falar, este é o momento para fazermos duas perguntas diretamente ligadas ao que acabamos de abordar aqui. Se alguém tiver uma pergunta, este é o momento, pode abrir o microfone e dirigir-se à Patrícia ou ao Sérgio. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, em inglês deste lado. Obrigada pela oportunidade. Vou já furar. Bom, Sérgio e Patrícia, excelente, excelente mesmo. Eu estou aqui desde o princípio e tem sido uma viagem muito agradável. Houve um momento que vocês falaram da relação PMO e o gestor de programas. Nós sabemos que, por exemplo, nas nossas instituições, mais um bocadinho voltadas a projetos estratégicos do Estado, temos sempre um perfil mais de
gestores do programa, embora não estejam eles certificados. Mas hoje nós damos conta que há muito mais apetite também em existirem escritórios de gestão de projetos, não é? Se vocês tivessem que fazer uma abordagem sobre a melhor adaptação por causa da governança, não é? É mais prático essas instituições, no vosso ponto de vista, experiência, adaptarem rapidamente as práticas de gestão de programas ou implementarem primeiro o escritório de gestão de projetos. Perfeito. Patrícia, você quer falar? Eu falo. Não, pode falar, Sérgio, por favor. Então, tá ótimo. Em muitos casos, Clara, a parte do PMO é que a gente tem três definições para o PMO, não é? É o Project Management Office, Program Management Office e Portfolio Management Office. No contexto de PMO, muitas organizações elas já adaptam ali o conceito no próprio projeto ou Project Management Office, eles já trabalham com a visão de programa. Quando a gente pensa em um PMO, o Program Management Office, não é? O program, ele já pode envolver projeto, programa, isso conceitualmente. Na prática, está tudo no mesmo pacote. Ou seja, o PMO é só uma definição um pouco project, programming, portfólio, fica meio, acaba abraçando tudo. Eu posso ter um Program Management Office, um PMO só para o programa, dependendo da sua complexidade. Por exemplo, se tiver uma joint venture entre empresas, você vai ter um PMO somente para aquela iniciativa, para aquele programa. Então, aqui a gente tem dois conceitos, viu, Clara? O PMO, o projeto, ele já abraça tudo. Na prática, na teoria, a gente tem o conceito de programa e o Portfolio Management Office. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, Clara. Sim, sim, respondeu. Na verdade, o que a experiência nos tem estado a mostrar, e digo isso porque é muito mais fácil a persona do gestor de programas aparecer primeiro dentro da organização, porque é uma questão pontual ou uma questão de mais necessidade imediata do que a necessidade de padronizar tudo, não é? Como disse muito bem, padronizar a gestão de projetos, padronizar a gestão dos programas e também padronizar a gestão dos portfólios. E vemos sempre mais rapidamente surgirem as figuras do programa, mas para garantir de facto essa consistência e gestão aprimorada de benefícios, numa primeira mão, o gestor do programa aparece, mas lá no fundo, depois a organização sente a necessidade de implementar as melhores práticas para que se transfira de facto essa gestão de benefícios mais lá para frente para a organização. Não, perfeito. Quando a gente pensa em programa, a gente pensa em uma escala maior. Como vocês já estão assim, conversando com a Patrícia, ela comentou que tem muita gente que implementa SAP. O SAP, já por até definição, já é um programa pela complexidade. Então, muitos controles, eles acabam sendo diferentes ali, bem diferentes do de projeto, como você comentou, Clara. Faz todo sentido uma visão de benefício, isso a longo prazo. Um ponto que eu vejo ele pode estar atrelado ao PMO ou fora do PMO, mas assim, o gerente do programa, quando ele chega, ele precisa bater na porta do PMO para saber quais são as diretrizes, quais são os controles, quais são os parâmetros que aquela empresa utiliza. Seria mais ou menos isso, né, Clara? Sim, de acordo, de acordo. Mas Ótimo. alguém tem alguma pergunta? Já mesmo bem na reta final, para encerrarmos aqui, uma vez que a Patrícia já está a responder algumas perguntas no chat. Mais alguém tem uma pergunta? Sérgio, não sei se já chegou a responder a pergunta que o Mário Gurgel colocou. Não respondi. Eu acredito que tinha relação com governança, não é? Então, se calhar, eu posso ler a pergunta, ela está aqui, bem no Sim. começo do nosso webinar. Ele diz o seguinte: o que permite diferenciar
um projeto de outro para podermos escalar para um programa. A partir de que estágio do planeamento de um projeto devemos considerar que estamos em presença de um programa? Acho que é um 12 em 1, que no fundo acaba por querer perguntar a mesma coisa. Não sei se o Sérgio percebeu. Perfeito. O conceito, o projeto é um empreendimento temporário, resultando em objetivo, resultado ou entrega única, não é? Então, a gente está falando de uma necessidade, uma demanda, um projeto. Programa, a gente está falando de N projetos que se relacionam. Então, a partir do momento que eu tenho projetos que se relacionam, que são dependentes um do outro, eu tenho um programa, então eu começo a gerenciar como um programa. Eu não sei se é essa a pergunta, a resposta. Mário, não sei se o Mário está na sala, acredito que esteja. Ficou claro? Estou sim. Bom, na realidade, a questão, pronto, eu percebo aquilo que foi explicado pelo Sérgio. A questão fundamental é, poderá haver um ponto de mudança a partir do qual nós estamos a considerar um projeto, mas sentimos que vamos ter que criar outro projeto. E a questão é a volta disso. Quando é que isso ocorre efetivamente? Em que momento que nós estamos a planear? Olha, isto aqui já não cabe neste projeto, então vamos ter que considerar, em vez do projeto que inicialmente estávamos a pensar, isto estou a dizer num momento de planeamento, então vamos ter que criar outro projeto. E aí sim vamos dizer, não, já não vamos gerir um projeto, mas vamos gerir um programa. A questão é um bocado à volta disso. Perfeito. Se eu entendi corretamente, Mário, a qualquer momento você pode parar um projeto que ele não faz mais sentido e fazer um replanejamento com uma gestão de programa. Se eu entendi, é somente a questão de tempo. Você pode fazer o planejamento a partir de agora, por exemplo. Semana que vem eu vou começar a fazer esse planeamento com uma visão de programa. Eu só não posso desconsiderar o que já foi feito. Aí é o famoso sunk costs, né? Mas a parte de planejamento é mais uma visão estratégica, mais uma visão de que, opa, a partir de agora eu vou entrar com uma nova abordagem. E é claro, com todo mundo ciente, todo mundo, os executivos aprovando, e aí é vida que segue, não é? Aí é um novo programa. É o famoso caso da linha de base. Eu tenho o meu planejamento, a partir desse momento, opa, eu preciso rever ele e começar com uma nova abordagem. É um novo planejamento, é um novo projeto, um novo programa, mas lembrar do que foi feito anteriormente. Eu ia até acrescentar aqui, né, Sérgio, que nós, dentro da gestão do programa, consideramos o gerenciamento de projeto como uma fase dentro do gerenciamento de programa. Nós começamos com a fase do Program Definition, em que nós aprovamos quais são os programas que a empresa vai criar, né? E aí é feito a estratégia da organização, os business cases, para aprovação do programa. Depois seguimos para uma fase de planning, em que nós vamos desenhar como vamos gerenciar os nossos programas, e depois vamos para uma fase de execução chamada Program Delivery. Nessa fase é que os projetos são iniciados, planejados, executados, monitorados e encerrados, né, Sérgio? Então, se nessa fase nós identificamos que um projeto, na verdade não é projeto, é programa, nós precisamos voltar ao ciclo, que é iniciarmos o Program Definition para estabelecer um business case, fazer o planeamento e depois seguir na execução, tal como nós fazemos no gerenciamento de projeto, né, professor Sérgio? Isso de fato, tem que passar por toda uma fase de aprovação. Nós não podemos simplesmente fazer uma chave de que um projeto passa a ser programa. Não. A nível do programa tem que estar ligado a uma estratégia, senão nem é aprovado, né, professor? Perfeito, é isso mesmo. Respondido, Mário? Tá respondido. Eu Eu acho que andei envolvido em alguns programas. Vou olhar para a história. Eu acredito que depois desse bate-papo, muitos de nós vamos perceber que já gerenciamos vários programas aí no dia a dia.
é mais o conceito que a gente tem que tudo é projeto, mas nem tudo é projeto, né? Podemos ter uma Perfeito. última pergunta, Marta? Não podemos negar um pedido dessa nossa presidente. Força. Sérgio, como é que nós fizemos para conseguir ser candidatos das tuas formações de programas? Por favor. Ah, legal, claro, obrigado. Bom, eu vou passar. Tem o site da Projeto Diário, é projetodiario.com.br ou projetodiario.com. A gente tem mais de 100 artigos lá só do PGMP, de gestão de programa. Tem lá, acho que uns 1.500 artigos. Eu acredito 1.500, quase beirando os 2.000 artigos de gestão de projetos. Tem até um jogo lá que é bem interessante. A Patrícia fala bastante desse jogo, né, Patrícia? De processos. Tem o jogo do Kanban também, que é uma ferramenta muito boa de gestão visual. Então, tem várias ferramentas, tem vários treinamentos. Eu fico à disposição, claro, e os demais também. Vocês vieram também pelo LinkedIn. Poxa, me aceita lá então, me adiciona na rede de vocês, que é sempre bom ter contato, ainda mais com profissionais de gestão de projetos, né? Que a gente tem ali a mesma linha, a mesma afinidade. E eu gostei muito desse bate-papo, fico muito feliz de estar aqui. Patrícia, obrigado de novo, obrigado a todos por essa oportunidade e podem contar comigo também quando precisar. Excelente, Sérgio. Olha, muito obrigada. Só para dar nota que temos aqui 40 participantes no nosso webinar, que é muito bom, um número muito considerável. Aqui já bem na reta final, agradecer em nome do PMI Angola, especificamente no Plano de Educação e Desenvolvimento Profissional, pela presença de todos, a todos os profissionais, mesmo que estão na fase inicial da gestão de projetos, a dar os primeiros passos. É sempre importante nós percebermos aqui conceitos chaves e este webinar trouxe muitos insights valiosos, agregou-nos aqui muito, muito, muito valor. Eu, particularmente, estou muito feliz para a realização deste webinar e convido a todos a participarem no próximo webinar, a se realizar no dia 18 de junho. Fiquem expectantes e acompanhem as nossas redes sociais, onde nós iremos divulgar o próximo tema, os próximos oradores e contamos com a vossa participação. No demais, agradecer a vossa presença, desejar um bom final de semana a todos e dizer que boas coisas realmente acontecem quando nos envolvemos com o PMI Angola. Uma boa noite a todos. Patrícia e Sérgio, mais uma vez, obrigada. E Bom, muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Até mais. Obrigado, boa noite. Boa noite Obrigada, pela rica boa noite. experiência e rica comunicação. Muito obrigado. Claro, Obrigada, percebi. Fernando. Um beijinho para você. Obrigado. Bom fim de semana. Boa noite, obrigado. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigado. Até já. Todos. Boa noite, obrigado.